Um dos principais conceitos do React é considerar que qualquer elemento que aparece numa página de internet pode ser considerado como um componente. E partindo do pressuposto deste conceito, eu vou mostrar aqui, e atenção, chamo já a atenção que vou complicar ligeiramente as coisas, vou mostrar aqui aquilo que poderia ser muito bem um exercício de componentes dentro de outros componentes, aquilo que se chama Parent and Child Components. Isto é, eu vou ter aqui um componente extraordinariamente simples. É um componente chamado identificação. Dentro desse componente eu vou ter outros dois componentes. Um vai ser o nome e o outro vai ser a idade. Ok? Obviamente que esta complexidade não era necessária para uma coisa tão simples, mas vamos imaginar que nós temos um componente que é o pai, que se chama identificação, dois componentes filhos, um chama-se nome, o outro chama-se idade. E o que nós vamos fazer aqui é conseguir, através de props e o state, passar valores do parent para os child. Bom, e não vai ser necessário aprendermos nada de novo. Reparem o que é que vai acontecer. Bom, vamos começar por criar aqui o identificação. O componente identificação vai ser obviamente um class component, class identificação. Ops, vamos colocar aqui corretamente. Vai fazer o extends react.component. Aqui dentro nós vamos ter então o render, que vai fazer simplesmente um return, e vamos por agora colocar aqui ora bem, eu coloquei aqui com as chavetas, e é assim, desta forma, com os parênteses curvos. Vamos colocar aqui um div, vamos colocar aqui um parágrafo, simplesmente estou aqui, ok? Então, para que nós possamos ver o nosso componente, vamos colocar aqui o identificação e colocarmos aqui a barra. Bom, vamos ter então aqui o nosso componente, estou aqui, e aquilo que eu quero é que, em vez deste parágrafo, isto é, em vez de termos qualquer coisa do género nome João, e depois termos um outro parágrafo com a idade 45, ok? E como veem, aparece aqui tudo normal. Eu quero que cada um destes parágrafos seja um child component, um componente filho de identificação. Então, em vez de ter aqui isto que nós temos, iremos ter qualquer coisa parecida com nome e depois o idade. Ok? Obviamente que agora vamos ter aqui erros. Porquê? Porque estes componentes não existem. Bom, vamos então definir estes componentes. Para isso, obviamente, vamos criar aqui o class nome extends react.component. Dentro dele, vamos ter também o render. E este render vai fazer um return, e neste caso nós não vamos querer devolver o nome e a idade dentro de um div, uma vez que só vamos devolver um parágrafo, que era o que estava aqui no nome, nós vamos colocar simplesmente o P. Não esquecer, ok, mais uma vez ali errei, vamos colocar aqui corretamente, não esquecer nunca que nós podemos fazer a apresentação apenas de um elemento de JSX. No caso queremos apresentar mais do que um elemento, teremos que o colocar dentro de um elemento agregador, como é o caso de um div, como está aqui explícito, ok? Então nós vamos colocar aqui nome, João, ok? E se nós formos agora reparar aqui, reparem, há ainda um erro que nos diz, há aqui qualquer coisa que não está bem, porque você tem aqui idade não está definido. Obviamente que idade não está definido. Vamos então criar aqui o outro componente chamado idade, no qual vamos colocar aqui idade e vamos colocar aqui diretamente 45. Reparem como os dois componentes vão aparecer aqui. Isto é, estes dois componentes que eu criei são filhos deste componente principal. Daí que cá ao fundo no React DOM Render eu apenas tenho identificado aqui o componente principal. Porquê? Porque no seu interior é que vai ser feita a execução, vamos lhe chamar assim, ou a renderização, para ser mais preciso, de cada um dos componentes filhos. Bom,
Como é que eu passo estes valores, não de forma literal, mas através de state e de props? Bom, nós sabemos que, pelo que vimos no vídeo anterior, tudo o que é o state pode ser alterado. Já as props são estáticas. Então reparem no seguinte, se eu aqui colocar agora o constructor e definir aqui a tal função super, e agora colocar aqui this.state é igual a um objeto de JavaScript, vou colocar aqui nome, João Ribeiro, já agora na idade, vamos colocar a idade atual, que é 46. Vamos colocar assim. Bom, como é que nós agora vamos passar isto para o interior dos nossos nomes e da nossa idade? Vamos utilizar as props. Então eu vou colocar aqui o nome, é igual, e agora vou dizer this.state.nome. Aqui na idade vou colocar idade igual a this.state.idade. E agora posso aqui no interior destes meus dois elementos, que neste caso concreto não têm ainda a informação, mas têm a propriedade que lhes é passada pelo componente Py, eu posso simplesmente dizer this.props.nome. E reparem como o nome já vai aparecer aqui. E vamos ver na idade. This.props.idade. Okay? E vamos ter então ali o 46. Portanto, o que é que nós fizemos aqui neste exercício? Algo relativamente simples de perceber. Temos aqui três componentes. O componente Py, que por sua vez vai renderizar no seu interior dois componentes filhos. Esses componentes filhos vão apresentar o nome e a idade, e para eu passar os valores para o seu interior, utilizei o mecanismo de definição de um state, onde tenho aqui os valores do meu componente principal, e depois para cada um deles passei as props. O que é suposto acontecer nesta circunstância? O que é suposto acontecer é que eu não posso alterar o texto que aparece aqui no props.nome, porque props são estáticas, por conseguinte o conteúdo de nome não é alterável diretamente acedendo ao nome. Da mesma forma que na idade eu não posso alterar a idade diretamente acedendo à idade, mas se eu alterar os valores no meu componente Py, eles vão se refletir em cadeia para os componentes filhos. Então significa que se eu colocar aqui this.state.nome, afinal não é João, mas sim Joaquim, o que vai acontecer é que essa informação vai ser passada, obviamente, para este componente. E este é um conceito extraordinariamente importante. Porquê? Porque nós podemos criar um interface dentro, por exemplo, do componente principal, com um botão e com eventos, etc., que vão alterar este state que aqui está e, por conseguinte, pelo facto de ter sido alterado, ou no momento em que é alterado, nós vamos ter essa alteração a ser projetada para os componentes filho. É isto que nós iremos com certeza ter a oportunidade de ver num dos próximos vídeos desta série.